Para minha geração, essa turma do Fernando Sabino, do Otto, do Paulo, Hélio, né? Essa era a geração de referência. A gente queria ser que nem esses caras, né? O Paulo era o menos conhecido deles e o Paulo é o menos reconhecível no Encontro Marcado, o romance de geração do Fernando Sabino, e que é um romance, como se diz, um romance que tem chave na realidade. O Paulo ali quase não aparecia, né? E ele também era menos... a gente sabia menos dele. O Otto com aquela cintilância, o Hélio Pellegrino nem se fala, o Fernando todo se mostrador, né? E o Paulo mais reservado. E a gente não custou a descobrir que o Paulo Mendes Campos, desse grupo, sem demérito dos outros, ele era o mais bem preparado para a literatura, né? Ele era o cara que tinha a formação mais sólida. Um pouco pela circunstância de ter se casado com uma inglesa, eu acho que isso aí facilitou o interesse dele pela poesia inglesa, de língua inglesa, sobretudo a inglesa, a poesia metafísica. Eu me lembro de um livro dele, que é desses livros assim com os quais a gente convive, né, para usar a expressão aí do Arnaldo Antunes. Eu convivo com esse livro, O Domingo Azul do Mar, desde sempre, desde 1958, por aí. Eu tinha o quê? 13 anos, 14 anos. E por aí também, por essa altura, a gente conheceu o Paulo cronista, né? Paulo cronista. Quando Fernando Sabino e Rubem Braga, em 1960, criam no Rio a Editora do Autor, que era para publicar os livros deles, mas também dos amigos ali em torno, foi para mim um alumbramento, assim, a descoberta do cronista Paulo Mendes Campos no livro Cego de Ipanema. Logo depois, 2 anos depois, o Homenzinho na Ventania, e por aí foi. Quer dizer, a gente via que estava ali um cara que era um excepcional cronista, mas que era também um poeta ali na crônica, né? Ao ponto assim de, para mim, ser difícil às vezes separar um texto certos textos corridos dele da poesia. Quando eu organizei agora para a Editora Global esses melhores poemas de Paulo Mendes Campos, eu não hesitei em fazer uma coisa que para alguns pareceria um abuso, né? Que foi incluir uns 4, 5 textos de Paulo Mendes Campos que eu considero poesia, poema em prosa da melhor categoria. Se eu disser que foi uma influência na minha vida, na minha literatura, parece que eu estou anunciando que eu fiz alguma coisa boa, né? Mas é um autor desses que eu leio, releio interminavelmente. Despede teu pudor. Despede teu pudor com a camisa e deixa alada louca sem memória, uma nudez nascida para a glória, sofrer de meu olhar que te heroíza. Tudo teu corpo tem, não te humaniza uma cegueira fácil de vitória. E como a perfeição não tem história, são leves teus enredos como a brisa. Constante e vagaroso combinado, o anjo em ti se opõe à luta e luto e tombo como um sol abandonado. Enquanto o amor se esvai, a paz se eleva, teus pés roçando nos meus pés escuto o respirar da noite que te leva. Paulo Mendes Campos não é um poeta fácil no sentido assim, ele não facilita para o leitor. Aliás, os grandes autores não facilitam para o leitor, não é? O grande autor, acho eu, ele dá o recado dele, bota aquilo numa garrafa e atira ao mar e pega aquilo quem for capaz de pegar. Não é? Então ele não barateia o vocabulário, o vocabulário dele é exigente. Eu me lembro de muitas vezes ir ao dicionário para ler Paulo Mendes Campos e sempre foi uma experiência enriquecedora.